Se você está começando na criação de conteúdo agora, aqui vão as 5 principais ferramentas que você precisa conhecer. Todas essas ferramentas são simples de usar e o melhor de tudo, são gratuitas, então você consegue começar a usar ainda hoje na sua criação de conteúdo. E se a gente não se conhece ainda, muito prazer, eu sou a Ana, falo sobre criação de conteúdo, monetização, negócios digitais e várias coisas desse nosso mundinho aqui da internet. Bora! E o primeiro aplicativo que eu vou te trazer aqui é o Notion, para fazer os seus roteiros e planejamento, que é a primeira fase, né, da criação de conteúdo. Então, quando você vai criar, o ideal é que você se programe antes, planeje antes do que você vai gravar, que você vai escrever, para depois você produzir o conteúdo. Por quê? Porque isso te dá mais paz durante o processo, você consegue se organizar com antecedência, não fica sempre apagando incêndio, sabe? Então, é uma coisa que eu faço muito por aqui. E o Notion é o melhor aplicativo que eu encontrei para fazer isso. Ele é como se fosse uma versão muito melhorada de um bloco de notas, por exemplo, ou de um Trello, porque ali, além de você conseguir de fato escrever os seus roteiros, escrever os seus conteúdos, você também consegue se planejar ao longo do tempo, ou seja, colocar num calendário, visualizar como vai ficar o seu feed do Instagram, ver quantos conteúdos você já fez, quantos estão em andamento, quantos você já ainda tem pra fazer, sabe? Então fica uma visão muito 360, muito mais organizado e muito mais planejado. E aqui, claro, eu tô usando ele no nível máximo, né? Com todas as coisas que a gente pode ter direito. Mas você pode fazer de uma forma mais simples, só com uma folha em branco para cada um dos conteúdos. E você vai fazendo como se fossem várias pastinhas, assim, fica mais simples de fazer, também é possível. Mas o importante é que você tenha um lugar para centralizar todos esses conteúdos, para você não ficar colocando... Sabe quando você anota uma coisa numa agenda, outra coisa num papel, aí você perde tudo, aí você tem que fazer de novo. Isso acaba atrapalhando muito, deixando nossa criação de conteúdo mais estressante, mais pesada, sabe? Então tenha um lugar único para você colocar todas essas coisas. E o segundo aplicativo que eu vou te recomendar é o CapCut. Eu uso ele no celular para edições rápidas. Sabe quando você vai gravar um vídeo e tem alguns pedaços que não ficaram bons, ou você quer juntar 2 vídeos em um só? É por ali que eu faço tudo isso. E ele é um aplicativo muito fácil e intuitivo de usar, com bastante funções legais, assim, para colocar nos seus vídeos, como, por exemplo, animações, filtros, efeitos visuais, até músicas, né, sem direitos autorais, para não ter problema com as plataformas. Então você consegue fazer bastante coisa ali dentro, 90% das funções que tem ali são gratuitas e vão continuar sendo. Então ele é muito bom para você começar a editar os seus vídeos por aí. O terceiro aplicativo é o ChatGPT. Maravilhoso, apaixonada, porque ele te ajuda a entender realmente muitas coisas e ter mais velocidade ao longo do processo. Eu não recomendo que você use ele para criar os seus conteúdos por inteiro, porque isso tira a sua personalidade, sua autenticidade, mas eu recomendo que você use ele para entender de uma forma mais macro o que você está fazendo ali com os seus conteúdos. Então, por exemplo, entender quem é o seu público, a sua persona, inclusive tem um vídeo aqui, se você não souber fazer isso, dá uma olhada lá depois. Ter ideias de conteúdos infinitas, né? A partir do momento que você sabe quem é esse público, você joga esse público ali e pede para esse ChatGPT te dar ideias de conteúdo, ele te dá várias ideias, isso facilita muito, não te deixa mais estagnado, sabe? Sabe aquele momento que você fica com a folha em branco na frente da mesa, assim, e você não sabe o que escrever? Pois bem, não vai mais existir esses momentos, porque você vai ter sempre ideias assertivas com o seu objetivo, sabe? Ele também me ajuda a transformar um conteúdo em outro. Eu já falei bastante aqui no canal sobre reciclagem de conteúdo. Então, às vezes eu pego o roteiro de um vídeo e transformo num carrossel, transformo num post de Twitter. Às vezes até para escrever uma legenda de forma mais rápida. Por exemplo, nos meus vídeos mais longos, eu coloco ali o roteiro que eu tô falando pro ChatGPT e ele traduz numa legenda prontinha e assertiva para o meu público, para as coisas que eu falo, porque ele já conhece, ele já tá treinado. Tudo com inteligência artificial, isso me dá muito mais velocidade e eu consigo fazer mais coisas, né? Até porque eu trabalho sozinha, então eu preciso otimizar o meu tempo. A quarta ferramenta que eu uso muito para fazer as capas dos meus conteúdos no Instagram ou até os carrosséis quando eu faço é o próprio Stories do Instagram, veja só, né? Eu não sei se você já ouviu alguém te recomendando usar os Stories, mas eu tenho gostado muito, porque ele fica com uma linguagem mais nativa da plataforma, sabe? As pessoas já estão acostumadas com aquelas fontes, com aquele design, com aquela estética, e fica mais natural ali dentro, não fica um negócio tão artificial, tão montado. A impressão que eu tenho hoje em dia é que quando a gente deixa um negócio muito formatado, como por exemplo, usando um Photoshop ou até um Canva da vida, aquelas informações, elas ficam mais
sei lá, elas não encaixam tanto na rede social. Fica mais com cara de publicidade, sabe? Fica mais com cara de algo muito comercial. E eu tenho gostado mais de uma estética mais criação de conteúdo, mais nativa da plataforma. Então eu tenho usado bastante os stories para poder criar os meus posts, né? As capas dos meus reels ou os carrosséis, porque lá eu consigo usar as fontes que já vêm configuradas, aí eu baixo cada uma dessas imagens para minha galeria e posto ela no feed, sabe? Isso sem falar que é muito fácil, né? Todo mundo já sabe mexer no Instagram, todo mundo já tá acostumado com as funcionalidades ali, então é muito natural pra gente fazer essas coisas. Então super recomendo. E a última ferramenta que eu vou trazer aqui pra você é o próprio Canva, que eu sei que eu falei do lado negativo agora há pouco, mas ele tem muitas funções extremamente positivas e que eu uso todos os dias por aqui também, e que são muito no sentido de replicar. Às vezes você tem um template, alguma coisa que você posta consistentemente, como por exemplo, eu tenho post de Twitter que eu tenho feito nos últimos meses, que são aquelas mensagens, né, aquelas frases, aquelas reflexões, e ele tem sempre a mesma carinha, então eu sempre vou ali no Canva, copio e colo e duplico, né, e vou duplicando e vai ficando mais fácil de eu fazer em vez de fazer do zero cada um dos conteúdos. Eu também uso muito o Canva para remover o fundo, então ele tem uma função maravilhosa com inteligência artificial, que ele remove tudo ali atrás. Às vezes você quer colocar só você com um fundo colorido, ou até fazer a imagem de perfil, né, foto de perfil, enfim, qualquer coisa que você queira fazer para remover o fundo, é muito bom, porque ele facilita bastante esse processo pra gente. Tem ícones que a gente consegue usar, tem várias funções de inteligência artificial, às vezes filtro, tratamento de cor dá pra fazer ali também. Então ele sim, é uma ferramenta muito completa. Eu não uso mais pra fazer carrosséis, por esse motivo que eu trouxe agora há pouco, mas tem muita gente que ainda usa e que ainda dá certo. Se você achar o seu design, a sua estética ali, pode ser que funcione super pra você ainda. Eu só recomendo que você realmente não tente deixar muito formal, muito institucional, porque isso tem afastado as pessoas. Eu tenho observado isso nos últimos tempos. Tenta deixar um negócio mais natural, mais orgânico, que funciona melhor. E seguindo o nosso combinado, pra eu saber que você chegou até o final desse vídeo, deixa aqui nos comentários a palavra livro. Você pode colocar ela dentro de uma frase, colocar ela sozinha, do jeito que você achar melhor, mas pra eu saber que a gente tá juntas até o final. E também, pra quem não chegou até o final, não entendeu do que a gente tá falando. E aproveita também pra deixar a sua dica de aplicativo aqui pra mim e pras outras pessoas, pra que a gente consiga experimentar mais coisas e facilitar o nosso processo de criação de conteúdo. Beijo!